Sua fé de cristão é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Aleluia! Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Com sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Se você quer saber, canta comigo, vai. Oh, meu Deus, reaviva, aleluia, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, aleluia, aleluia. Começando em meu coração, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando leões. A fogueira queimava, mas se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Com sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim. Aleluia! Boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos nossos queridos e amados irmãos, simpatizante da nossa programação. Onde você estiver nessa tarde, te desejo muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita prosperidade na sua vida. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado entre nós. Hoje, terça-feira, hoje é 30 de 1 de 2024. Eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus. Já quero abraçar a irmã Sandra, que já cheguei muito feliz e alegre, dizendo boa tarde, pastor, a paz do Senhor. Já compartilhei, pastor, amém? Amém, minha irmã. Obrigado, viu? Quando você compartilha, você está evangelizando uma outra pessoa, tá certo? Por qual razão? Tem pessoas que estão nesse momento conectado, mas o meu Facebook não avisa para ele, a minha página. Mas você chega e entra, aí vem e compartilha. Lá no teu perfil, vai avisar os teus seguidores, teus amigos, que tem um programa ao vivo, tá certo? E essa pessoa passará a ser evangelizada, tá bom? Eu quero falar sobre a vinda de Jesus hoje. Olha, muito importante que você que está aí, tá certo? Possa acompanhar. Um abraço ao pastor Isaías, Vilma também conosco aí, tá certo? É Vilma Solidade, Deus abençoe. Pastor Isaías Ribeiro, a paz do Senhor, pastor Paz, meu amado. Então você que está aí comigo, me acompanhando, eu tenho visto no último dia, muitas heresias. Eu acompanho sempre nas redes sociais, olhando algumas coisas, que as redes sociais é uma bênção do céu.
mas que muita gente precisa ter muito cuidado, os neófilos. A palavra neófilos não é uma palavra feia, não é um medo não, tá certo? É uma pessoa inexperiente, pessoa nova convertida, é o que Paulo chama de neófilo. Às vezes, por ser tão infiltrada dentro das redes sociais, pode se tornar embriagado, embriagada, perdido ou perdida por um falso, por um herético, por um, aleluia, que está aí querendo infiltrar na mente das pessoas ensinamento, tá certo? Que não tem fundamento bíblico. E quando a gente fala aqui, para quem não sabe, o Google, ele grava a nossa conversa. Eu estou falando com vocês, estão comigo, mas já eletronicamente o Google já está gravando a minha conversa, e cada palavra que eu falo, eles já vão especificando e vão adicionando coisas que você fala, porque eles pensam já que a gente tem interesse, e às vezes é mesmo. E ontem, depois de eu ter orado, glória a Deus, né? Depois de eu ter orado, eu peguei o telefone para olhar, e por que pareça, assim que eu abri a página do Facebook, tinha uma mensagem, a mensagem de um líder aí, que eu não sei lhe dizer realmente se é evangélico, porque eu não investiguei ainda, eu vou investigar, mas parece dos comentários, que eu li muitos comentários para ver, é uma seita, tá certo? É uma seita, aleluia. E quando você, aleluia, olha que dali começa a ver, aleluia, tantas as coisas heréticas, enganadoras, aumenta mais a preocupação na gente, aumenta mais a preocupação na gente. Como assim? A gente que tem uma responsabilidade de ensinar, de pregar a palavra, nasce na gente mais preocupação, e a gente tem que estudar, se preparar para discutir essas questões. E nesse vídeo em que eu estava vendo, observando, é que lá o líder, o religioso lá, eles estão afirmando que Jesus Cristo já veio, não tem mais arrebatamento. É o que eu falei aqui ontem, né? E essas heresias está aumentando a cada dia. Essas heresias está aumentando a cada dia, cada momento vai aumentando. E muita gente vão sendo enganados. Muitas pessoas vão sendo enganados. Por qual razão? Porque falta o conhecimento. Por isso que nós que conhecemos a Deus, né? Nós que conhecemos a Deus, aleluia, nós temos que estar preparados, né? Aleluia, cada dia, cada momento,
a cada instante para enfrentar falsos ensinamentos, falsas doutrinas, heresia, né? Heresia que só aumenta no dia a dia. E a gente temos que tomar cuidado para que a igreja que a gente está na responsabilidade não seja afetada, não seja, né, atingida, pois a palavra do Senhor diz: muito virão em meu nome e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E a igreja pentecostal que levava com Cristo tem como a preocupação de manter a palavra de Deus como a doutrina certa, a Bíblia, o alicerce, a estrutura. Não tem outra direção a não ser a Sagrada Escritura. Por isso eu convido a você já para ler um texto bíblico comigo, nas cartas que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17. Se você ama realmente a palavra do Senhor, compartilhe esse vídeo. Olha o que diz: irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmã Andréia, um abraço para você, o seu esposo e toda a família. Presta bem atenção. O que Paulo está dizendo com esse texto, eu afirmo a vocês, digo a vocês, que esses que se intrometem, são intrusos, que se põem dentro das religiões, das igrejas, que não são chamados por Deus, não são homens de Deus, são heréticos, são fariseus, são saduceus, sepulcros caiados, são tropeço, todavia existiu. E Paulo aqui agora ele traz aqui bem classificado aqui dizendo: olha, irmão, vocês tomem cuidado, sejam meus imitadores. Paulo está dizendo: seja meus imitadores. E sabe que Paulo ele afrontava o fariseísmo, ele conhecia bastante sobre o fariseu. Paulo afrontava o judaísmo, porque Paulo era judeu. Ele era judeu, ele tinha um pouco de judeu, tinha um pouco de judaísmo, um pouco de fariseu, e outros patriotismo. Ele fazia parte porque ele foi nascido, parece que ele é filho do ele, o Timóteo, que é filho de uma judia, com um que não é judeu. Vamos lembrar se até Paulo, essa que eu posso queimar aqui. Mas ele tem naturalidade, não só judaísmo, só judeu, mas também fariseu, né?
e outros mais. Era um homem que tinha uma grande carga de poder, de conhecimento, de linguagem, de letra, formaturas, e se tornou tão humilde que ele foi perseguidor da igreja. E ele pede aqui que seja os irmãos, seja imitadores dele. Eu vou sair aqui, eu volto, vou pegar o telefone, vai se carregar, por que pareça. Eu volto já com vocês. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a teu louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Ô Gabi, vem por aqui, tem um curso de Jesus. Mas eu creio no Jesus que Lázaro estava ali há 4 dias, já estava perdendo. E ele disse: Lázaro, sai para fora. E aconteceu um milagre. E vários outros milagres que aconteceram na Bíblia, que os irmãos conhecem. Assim é a tua vida. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que estavam derrotados, estavam vivendo em abismo, que não tinha mais jeito, e hoje pega esse microfone e salta de alegria e diz: Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a situação que eu me encontrava, Jesus me tirou do lago do pecado, da prostituição, do adultério, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Porque desde 5 anos de idade que eu canto, que eu ministro. E teve uma certa parte da minha vida que todos deixaram a casa do Senhor. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E só eu fiquei. Fiquei na igreja, Marquinhos. E eu já tinha esse chamado de... Aleluia, aleluia, glória a Deus. Teve que mudar aqui tudo, quase perdi a live, né? Mas salvei ainda, tá aí. Me ajuda aí, vocês que estão aí. Compartilha, tá certo? Deixa eu pedir você, eu quero dar continuidade do telefone, aguentar aí, que pode esquentar, tá carregando, não é recomendado filmar. Eu quero continuar aqui a mensagem que nós estávamos. É o que Paulo diz. É Filipenses 3:17. Irmãos, sede meus imitadores. Observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz que Paulo está dizendo aqui? Quem são os inimigos da cruz que Paulo está dizendo? São aqueles que se contrapõem contra a palavra de Cristo, a palavra de Paulo e a palavra de Pedro, de João, Tiago, de Judas, de Lucas. São os escritores sagrados, conhecidos em toda a história. Nós temos muitos outros que sempre foram heréticos e procuraram
sempre confundir a mente do ser humano. Tentaram confundir a mente do ser humano. E ontem eu vi um líder, eu já tirei alguns prints, peguei o site dele para me informar mais. Isso não é o único. São muitos como esse, desafiando os pastores do Brasil para uma conversa, para tentar consertar esse negócio de vinda de Jesus ainda na nuvem. Segundo a sua expressão, Jesus já veio, o Cristo já veio, claro. Quem é que não sabe que ele já veio? Ele veio como Cordeiro, ele veio como Salvador, ele veio como Libertador, ele veio como advogado, ele veio como Filho de Deus, como Deus homem. Ele veio para salvar os perdidos, ele veio para resgatar o mundo das mãos de Satanás, ele veio para tomar de volta o mundo que já era o maligno. Agora, a vida de Jesus, que a Bíblia categoricamente nos refere, nos mostra, ele não vem mais para salvar o pecador, ele não vem mais para anunciar salvação, ele não vem mais para redimir as pessoas, ele não vem mais para libertar pessoas. Agora ele vem para levar os que foram salvos. Agora ele vem para levar os que crerem nele. Agora ele vem para, junto dele, nós também estaremos com ele. Possa estar com ele. A sua vinda é tirar a igreja deste mundo, aonde a igreja será levada. Os testemunhos de Jeová diz que os justos serão escondidos, Outros diz que só é selados 1400, é isso? 1440, agora que fugiu aqui a numérica lá, acho que é 1440. O testemunho de Jeová também defende essa tese, que são os da tribo, da descendência de Jacó, como Benjamim e outros mais de José. Cada um representa uma tribo, são as 12 tribos de Israel. Longe de sair, os salvos, os selados são todos aqueles que receberam a Cristo. Quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é selado. O selo é o Espírito Santo da nossa vida, é o selo da promessa. Um abraço para o Mike Dora, André, compartilha aí, gente. Deixa eu partir aqui para outras passagens. Quando aqui Paulo está dizendo que essas pessoas são inimigos da cruz, porque tudo que eles querem é tirar Cristo do centro. Cristo é centro. A Igreja Católica tira Cristo, colocou Maria, a Ave Maria, o Testemunho de Jeová, os TJ, a Tradução Novo Mundo, que já mudou diversos nomes, já proclamaram o Filho do Mundo algumas vezes e mentir, enganar as pessoas. Eles também são heréticos, para quem não sabe, são seitas. O Testemunho de Jeová também é uma seita, para quem não sabe. Tem também os crentes, muito conhecidos como Adventista da Promessa, que também são heréticos. Numerosas igrejas bem antigas. Deixa eu falar para você, qualquer segmento tem crescimento, desde quando tenha um bom palestrante,
Desde quando tenha uma pessoa que tenha um bom diálogo e que tenha dinheiro para fazer investimento. Uma escola pode avançar e pode crescer e pode não prosperar, pode desmanchar. Uma empresa pode avançar e pode crescer e não pode desmanecer. Também uma religião, também uma seita. Pastor, cresceu, é de Deus. Não, nem tudo que cresce é de Deus. Nem tudo que avança é de Deus. Pode ser do homem, pode ser de Satanás, pode ser do mundo, pode ser... Olha, a macumba é de Deus? Me responda aí. O feitiço é de Deus? Você vai em lugar, em país que é mais macumbeiro, mais feiticeiro, mais força do mal do que pessoas evangélicas cristãs. Tem país aí que não tem sequer um cristão e tem grande potência satânica. É um povo voltado ao satanismo, ao candomblé, ao espiritismo, à macumba, ao xangu. Aí eu pergunto a você, é de Deus? Aquela igreja ali cresceu, tem algum sentido que deu, por qual razão cresceu porque muita gente não tem conhecimento, como diz lá a palavra do Senhor, Deus falando para Jonas, da cidade de Nínive, que estava condenada à morte, toda a cidade. Jonas questiona para não ir pregar naquela cidade, porque Jonas ele refuta em dizendo que Deus é muito amor, Deus é misericordioso. Qualquer tendênciazinha que as pessoas tivessem para Deus, Deus perdoaria, mas custou um preço meio alto. O povo teve que ficar 3 dias em Foz de Memória, sem comer, sem beber, crianças, homens e mulheres, até os animais. Deus deu um pouquinho de toleração, tolerou, aquele povo não matou. Ali, com certeza, Jonas, ele questionou, por não querer pregar, porque sabia que Deus era misericordioso. Aquele povo, aquela cidade, todo aquele povo tinha seus deuses, seus costumes, suas normas, suas éticas, né? E agora, Deus, depois do Jonas ter sido engolido pelo peixe, lançado fora, Jonas vai lá e prega. Jonas caminha aquela cidade dizendo: de hoje a 40 dias, cidade de Nínive será submergida, quer dizer, será desmanchada, será acabada, né? E Deus não fez. Deus ouviu o clamor daquele povo, trouxe o povo de volta e não matou o povo. Entenda, quando Deus está no centro, alguma coisa, algumas igrejas, alguma religião pode avançar? Pode, né? Não, pastor, não é Deus, essas coisas é de macumba, coisa do inimigo. A irmã Sandra está comentando, verdade. Então, o que eu quero dizer aqui, irmã Sandra, é porque às vezes as pessoas se enganam com algumas religiões, com algumas seitas, com alguns segmentos. Você tem que estudar um pouco sobre seitas, religiões e heresia, tá certo? Digamos, você vai lá no Salão do Rei. O Salão do Rei, para quem não sabe, é o Salão das Testemunhas de Jeová. Eles são tenciosos, posso dizer a palavra assim, ajuntam seus grupos das suas localidades, cidades circunvizinhas, e fazem algum evento para dar aglomerações. E as pessoas, mas tem muita gente. Os testemunhos de Jeová são de Deus. Se você vê a forma e a prática dele de longe, você até percebe que são um povo de Deus. Quando você chega perto, você começa a investigar, fiscalizar ou pesquisar melhor, você vai ver que há uma grande negação por parte da teoria, não sei se é Mistia, o nome do fundador, que eles vão negar a trindade de Deus, a existência do Filho, a existência do Espírito Santo e outras grandes práticas que eles negam de Cristo, os testemunhos de Jeová. Para quem não sabe, o fundador da seita
conhecida a princípio como Sentinela, a tradução Novo Mundo foi o nome que foi dado a eles, vindo por outro nome depois, e chegando ao que está hoje, que se chama os Testemunhos de Jeová. Foi fundado por um evangélico que se contradizeu dentro da igreja evangélica e saiu se rebeliando contra a igreja evangélica e fundou a seita chamada hoje Testemunho de Jeová, que já proferiram por 2, 3 vezes o fenômeno do fim do mundo, ficaram trancados, reguardando o momento do fim do mundo, porque só eles escapariam e seria salvo para ir para o céu, e não houve. Ao desmanecer o fundador do Testemunho de Jeová, voltando a se reconciliar com a igreja de Cristo e do Senhor Jesus, a sua esposa deu continuidade ao segmento da Testemunho de Jeová, depois vindo outros que são a liderança, que houve alguns atrapalhamentos, e muito atrapalhamento. Já eles, né, o Abraão está colocando aí, Russiel, né, trazendo eles a modificação da Bíblia, onde eles têm colocado já muito outros textos nas suas escrituras, a qual tem 2 Bíblias deles aqui, que os irmãos, eu sou ganhador de Testemunho de Jeová para Jesus, viu? Que se converte, eu tinha mais aqui, Bíblia, que eu troco as Bíblias do Testemunho de Jeová com os irmãos, com as que nós somos, a Bíblia de João Ferreira de Albino, que é uma tradução muito boa. Nós temos também aí a seita chamada Adventista do 7º dia, que eles também creem na vinda de Jesus. Eles mudam aí algumas coisas aí, tem muitas coisas que eu concordo com eles, óbvio, né? Aquilo que é real tem que ser. Agora, historicamente, os adventistas são heréticos, tem muita bobagem dentro do ensinamento dos adventistas do 7º dia, porque tem vários adventistas da promessa conservadora e vai outras mais, né? O do 7º dia, que é uma igreja gigantesca no Brasil e no mundo afora, um trabalho muito lindo, é o que eu estou falando daqui a pouco tempo. Não quer dizer que houve um crescimento, um esbrangimento grande que seja de Deus, não, tem muita gente enganada. Se você for no espírita, se você seguir o segmento espírita, é uma das religiões que está mais crescendo, está em 3º lugar no Brasil e pelo mundo afora, pelas suas práticas do amor, da bondade, do carismático, de ajudar o próximo. Isso tem sido importante para ele, para o crescimento. Agora você pega a prática do espiritismo, Deus está longe do espiritismo, Deus está longe. Eles usam muitos textos bíblicos, não se engane. Toda seita, todo segmento religioso que não é aprovado por Deus, não é como a Bíblia diz, ele sempre carrega 90% de mentira, 10% de verdade, usando alguns textos bíblicos, como tem muito. Outros aí, tem uma que eu estou tentando lembrar o nome, que é do japonês. Eu assisti algumas vezes os vídeos deles na TV, né? Porque a gente que é ensinador da palavra, pastor, pregador, tem que estudar um pouco sobre o Testemunho de Jeová, sobre o espiritismo, sobre o catolicismo, sobre a macumba, sobre os maçons, sobre os muçulmanos, sobre o judeu, para que você tenha base daquilo que você vai falar. Os adventistas do 7º dia, né, eles têm uma profetisa dentro da sua igreja, que é quase adorada e glorificada, quase mais do que Cristo. O Abraão está falando aí, Charles Taze Russell, fundador dos estudantes da Bíblia, os Testemunhas de Jeová. Hoje em dia, Charles Taze, eu acho que talvez o nome seja em inglês, né? Mas acho que o senhor está colocando em português. Fundador do Testemunho de Jeová. Ele era evangélico, né? E a história diz que ele se reconciliou para ser salvo. Vocês são o Testemunho de Jeová, sai daí, aceita Cristo. Presbítero de Rock, nosso presbítero, nossa igreja, e hoje nosso secretário, ele chegou na oficina para ajeitar sua bicicleta. O mecânico de bicicleta era Testemunho de Jeová. Ele hoje, esse mecânico, é obreiro
lá na Bela Vista. Eu vi sempre nos vídeos ele lá. E o presbítero, mais o irmão Alessandro, começou a pregar para eles: não, os outros chamam de Jeová, a Bíblia verdadeira é assim, tal, tal. Aí o presbítero foi lá, abriu a Bíblia em João 14:6. Você já leu isso aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém ganha o Pai se não for por mim. E ele disse assim: puxa vida, o meu tempo todinho eu nunca li esse versículo. E ele depois, o presbítero voltou lá novamente, tornaram amigo lá. Ele disse: rapaz, agora eu sou crente, estou indo para a igreja evangélica. Eu descobri que a verdade não era onde eu estava. Eu vou fazer aqui um resumo, que eu quero ir para dentro do contexto da volta de Jesus, como está escrito aí, ó, falando da volta de Jesus. Então os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que a Leoádio que é a fundadora dos adventistas, é Leoádio, né? Ela é uma deusa para ela. Todas as profecias dela tem que ser válida até mais do que a Bíblia, se não tiver de acordo a Bíblia com as suas profecias, que eram as profecias para estar de acordo com a Bíblia. Gente, cuidado, toda profecia que não tiver de acordo com a Bíblia, você tem que sair fora, tá certo? E eles, aí essa semana eu estava assistindo um dos seus estudiosos lá dizendo, um grupo deles falando: se alguém é adventista e não dá crédito, crença às profecias da profeta Leoádio, esse tal não é adventista. Você está entendendo? Se alguém fala assim: não, mas eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, não, você não é adventista. Mas eu digo para você: se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, crê que Jesus Cristo veio em carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e que Ele foi para o céu, e que Ele vai voltar para levar a sua igreja, você é crente no Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Bendito seja o Cordeiro. Deixa eu lhe falar mais de outra seita, que eu quero entrar lá na volta de Jesus, que eu vou descobrir quem é essa outra seita que eu estava ontem assistindo aí, que eu vi aí, quando eu vi, e eu fiquei olhando, assistindo, busquei lá mais um, mas não gravei o nome aqui ainda. Lá, os nomes que aparecem sempre é: o Cristo já voltou. É a afirmativa essa lá, né? Preste atenção aqui. É os mormons. Deixa eu pegar aqui o livro dele. Deixa eu falar para você. Você que prega a palavra de Deus, sempre tenha a Bíblia e um dicionário perto de você, bíblico, para lhe ajudar. Aqui está uma Bíblia chamada Bíblia Nova, Tradução Novo Mundo, Escritura Sagrada. Pastor, dentro dessa Bíblia tem o que tem na nossa Bíblia? Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, vai lá, se eu posso lembrar aqui, Crônicas, Reis, Esther. Estou variando, estou dizendo na linguagem correta, não, tá certo? Mas os livros na sequência: Jó, Salmo, Jeremias, Isaías, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações e Cantares. Os profetas menores, né, que tem lá Jonas, Abacuque, Joel, Jonas, Malaquia, todos, e outros que faltou falar aí, temos. Chega o Novo Testamento, todos têm aqui. A questão é tradução, arqueologia, explicação que as pessoas precisam ter, que às vezes eu tenho que falar da minha, eu penso assim, não eu penso. Bíblia do Testemunho de Jeová, livro dos Mormons, que está escrito dizendo: a igreja do Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Eles aparentemente parecem muitas coisas parecidas com o Evangelho: louvores, batismo nas águas, você vai examinar lá, e a pregação. Mas quando você vai lá para os bastidores, aí vem as heresias. Aqui está a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, que também tem o mesmo tanto de livro que tem nessa. Aqui é um livro que eles usam também para evangelizar e ensinar. Escute o que eu vou dizer para você. Nos Mormons, a qual tem aqui esse livro, o fundamento
o surgimento, Raimunda Almeida. Gente, compartilhe o máximo possível, gente, porque tem muita gente enganada, até o nosso irmão tem muito sendo enganado por aí. Olha, o autor e fundador, outro testamento de Jesus Cristo, outro testamento de Jesus Cristo. Presta atenção, gente. Paulo vai dizer: se vier um Pai do Senhor, boa tarde, Managem, meu pastor, paz, Pai do Senhor, paz. Gente, compartilhe o máximo possível, porque tem muita gente enganada, muita gente enganada. Se vier pregando um outro evangelho, que nem o Testemunho de Jeová, nem os mormons, nem os adventistas e outros mais aí, irmão, sai fora, sai fora. Paulo diz: seja anátema. Se eu disser para você que não admiro os testemunhos de Jeová, admiro. Se eu disser para você que não admiro os mormons, admiro. Se eu disser para você que não admiro os adventistas, admiro, tanto que eu assisto constante os adventistas. Muitas coisas a gente vai descobrir, né? A gente quer estudar e aprender aquilo que está errado, que está certo. É importante. Pastor, o senhor tem medo de se embriagar? Não, porque eu conheci foi Cristo. Pedro escreve dizendo: todo aquele que conheceu a Cristo, a pedra angular que estou preso nela, não será confundido. Está entendendo? Os mormons chegam na sua casa, o fundador, outra tradução de Jesus Cristo, o que diz aí no livro deles. Esse jovem, se o Abraão tiver aí, puder colocar o nome desse, deve ter aqui também na fundação aqui, a qual deve ser em inglês, né? Aleluia, glória a Deus. Outro testamento de Jesus Cristo, o livro dos mormons. Esse jovem é uma forma de espiritismo. Pode até que fosse anjo, né? Mas se você for olhar, parece ser uma forma de espiritismo, em que ele caminhava pelo caminho, de repente ele era tomado por uma força, ele caía, desmaiava, e sempre isso acontecia quando ele se aproximava de uma cerca. E um dia ele foi, tomando a coragem, perguntou ao ver um vulto que lhe aparecia. Um vulto que lhe aparecia. O que era? Depois de ter falado para o seu pai, por alguém que lhe instruísse a falar. E ele disse que aquele anjo, preste atenção, o anjo exclusivista, disse para ele: você está sendo escolhido, Jefferson Smith é o que eu pensava que era do Testemunho de Jeová, no qual é daqui dos mormons. Pronto, obrigado, Abraão, Jefferson Smith, que é esse o nome, Então, presta atenção, o anjo, ou a lenda lá, o demônio, conforme seja, eu estou aqui dizendo que não sei, o demônio que não sei, mas historicamente você vai ver que não é o que a Bíblia diz. Um abraço para JMC Costa, também para a Patrícia Tavares. Gente, eu peço que vocês compartilhem, porque nós estamos sendo invadidos por seitas, por religiões, e o povo, os pastores não pregam não, irmão. Os pastores não ensinam não, e o povo sendo enganado. Eu vou pregar aqui, então o telefone aguentar. Se papocar aqui eu saio, mas se não aguentar eu vou pregar. Presta atenção. E aquele vulto disse: você está sendo escolhido para trazer uma nova crença, uma nova religião, um evangelho verdadeiro, segundo ele, porque todas as religiões estão estragadas, nenhuma presta mais. Essa aqui é a certa, é a justa. Ninguém é salvo se não seguir esse evangelho aqui. Aí diz: lá no monte tal tem umas pedras, e nelas estão escritos, são escritos antigos. E ele foi buscar as pedras, para resumir aqui, e tendo encontrado as pedras, não havia quem interpretasse a linguagem, demorou tempo, e nas linguagens lá estava escrito, e vai, não vou lembrar aqui o que estava escrito lá, eu acho que talvez tenha nessa página aqui, e ele fundou e começou a pregar, e tem crescido, é o que eu falava há pouco tempo, tem crescido e é de Deus. Tem muito engano nas pessoas que o que cresce é de Deus, nem sempre é, meu irmão. Pastor Molina Paulo falando no Romano, lá em Atos, que diz, Paulo diz para Judas e faz memória, que formava um grupo: se esse grupo for de Deus, vai crescer, se não for, desmanece. Eu digo para vocês, se tiver dinheiro, tiver filosofia,
tiver teologia, tiver, a outra linguagem que eu quero falar aqui é, eita Jesus, psicologia, as pessoas sabem ajeitar a mente das pessoas para seguirem. Um bom poliglota, um bom advogado, um bom juiz, um bom promotor, um bom professor, ele leva as pessoas às emoções, ele leva as pessoas às lágrimas. Não precisa ser pastor e pregador para juntar a multidão. Quantos cantores, quantos atores, atrizes, quantos mestres atrai multidões, só que termina em nada no final, e não tem salvação. A questão aqui é salvação e a vida de Jesus. Eles diziam que foi um tal de um anjo Moroni, é o anjo que apareceu a ele. E eles que diz, se você for pegar o Paulo falando, se vier alguém pregando, dizendo que ele deve ter sido um anjo, cuidado com os cultos aos anjos, né? Paulo recomenda isso. Nós não devemos aceitar. Então, portanto, um resumo do registro do povo de Nefte, também dos Lamitas, escrito aos Lamanitas, que são os remanescentes da casa de Israel, também aos judeus e aos antigos, escrito que mandamento, e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito e selado e escondido para o Senhor, a fim de que fosse destruído para ser revelado pelo dom do poder de Deus, a fim de ser interpretado, selado pela mão de Moroni. Aqui o Gabriel escreveu há pouco tempo aí, né? Escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. É a história deles, que você tome cuidado, porque há muita heresia pelo meio. Deixa eu vir para cá. Eu falei de 3 seitas aí, 3 seitas eu falei, só 2 pessoas falou que compartilhou. Patrícia, do prego, eu vejo tu pregando, procura sair, bota para alguém aí, certo? Nós vamos ver algumas passagens bíblicas, né? São muitas. Eu sei para você aqui que são muitos textos bíblicos, já antes do nascimento de Cristo, que fala de a volta de Jesus, a vinda, que nem eu falei ao princípio, a vinda que ele veio, a volta que ele voltou para o céu, e novamente a segunda vinda, que ele vem para buscar a igreja. Há muito embaraçamento nas mentes. Se você vê, tem alguns pregoeiros aí que pregaram, que falaram línguas estranhas, que profetizavam, que hoje diz que é demônio, que estiverem fazendo grandes cruzadas, que hoje diz que é mentira, cruzado não presta, é mentira, a igreja não precisa disso, que construíram grandes catedrais, aí diz que hoje precisa. Você entende o que eu entendo? Está escrito na palavra: apostasia. Se apostataram da fé, pecaram, fizeram atos indecentes, se contaminaram, o dinheiro tomou conta deles, a vaidade, a soberba. Eles agora esqueceram de Cristo, dos dons de Deus, e agora eles querem dizer: não é mais daquele jeito, não é mais daquela maneira. Gente, sabe por quê? O espírito do engano voltou para eles. O espírito do demônio está lá em Mateus, capítulo 13, que quando o homem aceita Jesus, o homem está, a palavra literal, o homem, a mulher, o ser humano aceita Jesus, dele sai, a Bíblia diz, um espírito chamado o espírito do pecado, o espírito do engano que está no homem. Esse homem aceitou Jesus. Esse espírito do engano, eu digo porque de mim saiu, porque eu fiquei amarrado, preso meus pés quando o pregador pregava, colou meus pés no chão. Eu sabia, esse espírito sai e vai embora.
E agora quem vem? O Espírito Santo. Agora é o momento do selo do Espírito Santo, que entra na sua vida. E agora, tendo sido selado com o Espírito Santo de Deus, você está cheio de Deus, está cheio de fé, está cheio de virtude, cheio de autoridade, cheio de poder, de unção, e você começa a fazer coisas extraordinárias, milagrosamente na sua vida. Daqui a pouco Deus vai te dando honra, privilégio, ousadia, e tu começa a ser aplaudido, começa a ser honrado, começa a ser privilegiado. Você que sentava lá no banco todo quebradinho lá, agora você senta nas alturas, nas cadeiras mais altas. Você agora que ia numa igreja que tinha 5 crentes, você não vai mais lá. Você agora vai numa igreja que tem 1 milhão de pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, que nem alguns cantores que eu ligo, pregador, perguntam quantos membros tem. Quando eu digo, eu falo, não, a gente está cheia, não dá. Cuidado, seus infelizes, vocês vão cair. Ele começa a fazer isso, começa a abrir a agenda e dizer, aí a gente fala, a agenda sua é tanto aplicado no primeiro dia da agenda, tanto no meio da agenda, e o restante lá no final da agenda. Vou agora dizer que é Mateus 12:43, que eu estou falando, vou falar aqui. O que acontece? Deus começa a se entristecer, está escrito, Pedro fala isso. Não entristeçai o Espírito de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Aleluia. Essa pessoa começa a entristecer o Espírito Santo, indo pregar depois de ir para os bares, para os motel, prostituir, beber uísque, que nem já a gente conhece, monta histórias assim. E acontece que agora o Espírito de Deus se entristece, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus, tendo se entristecido, ele sai, porque ele sabe que ali não há mais espaço para ele. Quem está ali está se enganando, e o Espírito Santo sai. Está escrito na palavra do Senhor, Mateus 12:43. Agora você fica sozinho. Por isso que vem aí em você a tristeza, a angústia, o desânimo, a desmotivação. Aí você se torna agora rebeliado contra Deus, que nem Esaú, que era cheio do Espírito Santo, que profetizou, que pregou, que lutou, era o mais valente da história, mas usado, morreu desviado, se matou, se destruiu. E agora a Bíblia diz que o espírito do erro, o espírito do pecado, o espírito da mentira chega aonde está o homem, o tal que recebeu de Deus, que foi cheio de Deus, que era usado por Deus, que antes estava imundo e foi purificado. E agora, pelo seu pecado de rebeldia, de incredulidade, de bebedice, de profanaria, de apostasia, de heresia, de soberba, de ganância, o Espírito Santo, é aquela pomba que foi lá no deserto onde estava Jesus, no Rio Jordão, aquela pomba que foi lá no Noé, que saiu e voltou e trouxe a folha da oliveira, é o Espírito Santo. Aleluia. Aquela voz que fala quando Cristo está sendo transfigurado, e ele volta, o Espírito imundo, e não está mais o Espírito Santo. E o Espírito imundo olha assim, ó, com os olhão, e fala assim: eita, deixar e abandonar. Não é que deixar que abandonar, é você que abandonou a palavra. O Walter Santo aí, né? Walter Santo, um abraço. E ele agora entra e vai buscar mais outros 7 espíritos. Ele entra, vem varrido, e ele volta e vai buscar outros 7 espíritos imundos, pior do que ele. E a Bíblia vai dizer que o estado dessa pessoa vai ser pior do que o de antes. Aí você imagina. Eu ainda não comecei a falar da volta de Jesus, que é o tema que está aí, irmão. Mas o telefone não descarrega, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção que eu vou falar já. São estado de pessoas que pregavam, que acreditavam na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus. São estado de pessoas que acreditava, que cria na vinda de Jesus, e hoje não crê mais,
hoje não acredita mais. Nós temos aí algumas pessoas que diziam que está voltando, porque está tão cansado já, parece, né, irmão? Está tão cansado, parece já, as pregação da vinda de Jesus, e ele não veio. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. A Bíblia diz que Noé, irmão, ficou 120 anos pregando. 120 anos Noé ficou pregando. 120 anos Noé ficou pregando 120 anos, dizendo para o povo: o Senhor falou comigo, o Senhor me disse que vai mandar um dilúvio. Não existia dilúvio. O Senhor me disse que eu fizesse uma arca. Irmão, isso era, não vou dizer aqui uma palavra que eu não posso falar o correto, era um absurdo o povo acreditar. Não tinha como. Eu nunca tinha tido essa história, gente. E agora, vou mandar o Dourado, um abraço para você, como você chegou aí. Agora, Noé, chega o tempo que acontece o dilúvio. O dilúvio aconteceu. O dilúvio aconteceu. O povo morreu. Aquela geração acabou-se. Aquela geração acabou-se. Só escapou Noé e sua casa, porque acreditaram na palavra do Senhor. Vamos mandar dizer: a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão. Paz, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Compartilhe o máximo possível, que essa palavra aqui é forte, poderosa hoje. Preste atenção. A Bíblia fala, irmãos, do justo Ló, em que Deus mandou Abraão avisar para Sodoma e Gomorra que aquela cidade seria destruída por causa do pecado. O povo não acreditou. Deus mandou anjo e a cidade foi destruída. A cidade foi destruída, sim. A cidade foi destruída, sim. Preste atenção, você que está aí comigo. Preste atenção, você está comigo aí. A cidade foi destruída. O povo todo foi destruído. Só escapou Ló. As suas duas filhas, a sua esposa olhou para trás e foi transformada numa pedra de sal. Isso foi pregoado e é verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz, aleluia, já no livro de Joel, que Deus mostraria sinais de prodígio no céu e na terra. E isso aconteceu, meus irmãos, na morte, na crucificação de Cristo. E vai acontecer novamente. E vai acontecer novamente. Preste atenção. Quem não compartilhou, compartilhe o máximo possível aí você. Ainda a Bíblia diz que antes do nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, escuta aí você. A Bíblia diz que antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías profetizou a sua vinda, o seu nascimento, cerca de 700 anos de Jesus nascer, e disse que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu de uma virgem, e de uma descendência humilde. Ele nasceu de uma virgem, desposada de uma descendente humilde. Disse o profeta Zacarias que o Messias nasceria em Belém, de Nazaré sairia, e ele entraria em Israel a cavalo no jumento. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Você vê Jesus com 8 dias de nascido, sendo levado ao santuário, existia o santuário para ser apresentado. Você vê Jesus com 12 anos pregando no santuário. Com 12 anos ele dá o primeiro discurso dele. As pessoas param em volta dele e perguntam da onde ele tirou tanto conhecimento. Quem ensinou ele com 12 anos era um grande instrutor, Jesus. Preste atenção. Lhe perguntarem, aleluia, perguntarem de onde ele tirou tanto conhecimento, tanta sabedoria. Preste atenção, você que está comigo aí, aleluia, como sabe tantas as coisas, ainda não é nem adulto ainda não tem ainda 30 anos, 50 anos. Preste atenção. Isso é o que tem questionado a muitas pessoas. E isso já era profético, era profetizado. E ele diria
lá também dizendo, ele seria, aleluia, o libertador, ele seria o salvador, o libertador da humanidade, regeria a nação com vara de ferro, que é a sua palavra. Isso estava profético. E que ele, com certeza, seria o rei de Israel, do judeu, que não aceitava, o judeu não aceitava. E ele veio, morreu, ele vivo, com 30 anos, ele começa a pregar e prega 3 anos só. Ele disse, olha, serei morto, serei entregue às mãos dos homens maus, sanguinário e violento, serei açoitado, serei morto, mas pode ter certeza que eu, no terceiro dia, eu vou me levantar e vocês vão me ver. E ninguém acreditava. E ele foi morto, foi crucificado, foi açoitado, e ele, no terceiro dia, se levantou. Criaram grandes mentiras para ocultar a verdade, como ainda até hoje ainda faz, como ainda até hoje ainda continua fazendo, tentando incriminar o nome de Cristo, esconder a mensagem de Cristo, inclusive o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. Já existem pessoas que estão aí dizendo que não tem arrebatamento, e a Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. E como está esfriando, irmão, e como tem esfriado, meu irmão, e como é verdade a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, enganadores, amantes de si mesmo, e tudo isso nós estamos vendo. Presta bem atenção, igreja, presta bem atenção, isso é bíblico. E agora, quando Cristo ele é crucificado, quando ele é morto, ele é ressuscitado, aleluia, ele agora, ele é transfigurado. Antes disso, ele diz para os apóstolos que ajunte o povo em Jerusalém, ajunte o povo em Jerusalém, que ele vai mandar um outro consolador para ficar com o povo, até que ele vá para o Pai, para não deixar o povo sozinho. Preste atenção aí, aleluia, para não deixar o povo sozinho, a segurança. E acontece, meu irmão, e acontece, minha irmã, que ele está com o discípulo ali no local, e de repente começa a aparecer, aleluia, uma nuvem, e Jesus vai sendo transfigurado. Já antes disso, dele ser transfigurado e levado ao céu, já havia aparecido ali no monte, quando estava ele ali com o discípulo, uma transfiguração essa, que de repente uma nuvem lhe envolve, e ele vai desaparecendo ali também, e ele olha os discípulos que estão ali, e vê Jesus. Junto com ele estava Elias e Moisés. Por que não estava Elias e o Enoque, que foi arrebatado? Estava Elias e Moisés ali. E Pedro olhando, diz assim: Senhor, esse lugar é tão bom, que aqui faça aqui uma cabana para ti, uma preluda para Moisés. E o Senhor disse: não, o que vocês viram aqui, não conte a ninguém. O que vocês viram aqui, não conte a ninguém, mas vade. Ei, meu irmão, preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida, você que está aí comigo me acompanhando, você que está nos assistindo, preste atenção. Ele foi para o Pai e disse, a voz falou bem alto, uma voz um tom forte disse: varão galileus, vocês que estão me vendo subindo nessa nuvem,
Cantor Alessandro Rosa, a paz, boa tarde, irmão, a paz, meu irmão. Aleluia. Esse Jesus que vocês estão vendo subindo, assim como ele está indo nessa nuvem, ele também voltará. Preste atenção, ele também voltará. Eita glória, é a palavra do Senhor. Agora nós vamos começar a ler Bíblia. Abraão, tu está aí, Abraão, ainda? Abraão, presta atenção já. Aleluia. Agora vamos começar a ler Bíblia. Nós vamos começar a ler Bíblia. Presta atenção. Abra a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14. Aleluia. João capítulo 14. Preste bem atenção. João capítulo 14. Obrigado pela grande audiência que está aí, viu, irmão? Aleluia. Preste atenção. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. O que vai dizer? Não se turbe o vosso coração. Estou aqui. Abraão, prega para mim lá, acho que é Filipenses 3 ou 4, sobre a vida de Jesus. Bota para mim aí. Pode pegar alguns textos que eu vou aqui achando aqui, que eu estou olhando sem pessoas de. Eu vou falando. João, texto sobre a volta de Jesus. João 14, versículo 1. O que diz? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. João está no testemunho de Jeová. Eu olhei na Bíblia, estive olhando. Aleluia. Só que eles modificam algumas coisas, né? Lá na leitura. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois eu vou para o Pai. E se vocês preparar vos lugar, eu voltarei e vos levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Preste bem atenção. Ele está dizendo aí, querido, querida, que ele vai para o Pai. Ele vai para o Pai, mas ele volta, e volta para vir buscar a sua igreja. E ele diz mais: para que onde ele está, estejais vós também. A volta de Jesus começa aqui. Começa aqui. Aí nós vamos ver também Mateus no capítulo 24, quando ele vai dizer: a vinda de Jesus, a vinda de Jesus será como um relâmpago. Será como um relâmpago. Como, pastor? Que significa veloz, rápido. E quem vê de repente no nascente, aparece no poente. Significa que é de um lado para o outro. Toda a terra saberá, todo o povo saberá a volta de Jesus. Aleluia. Nós podemos ver. E diz também Mateus 24, aleluia, que se o dono da casa soubesse o dia e a hora que o Filho de Deus voltasse, ou voltaria, não sairia de casa, mas vigiaria a sua casa. Dando uma comparação da vida de Jesus, se tivesse do ladrão. Primeiro Tessalonicenses 5, eu vou falando, já vou ler essa passagem já. Aleluia. Presta bem atenção, você que está aí, você que está me acompanhando. Aleluia. Se o dono, está em Mateus 24, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, aleluia, para roubar a casa, ele não sairia de casa. Aleluia. Vigiaria a sua casa. Assim também será a vinda
do Filho de Deus. Presta bem atenção. Assim também é a vinda do Filho de Deus. Olha, observe, ele não veio ainda. Ele não veio ainda. Deixa eu achar aqui a passagem que o Abraão está falando aqui. Aleluia, 1 Tessalonicenses 5. Deixa-me ver aqui. Aleluia, 1 Tessalonicenses. É isso mesmo, Abraão? 1 Tessalonicenses. Eu estou aqui em segundo. Aleluia. O que diz aqui a palavra? Olha, relativamente aos tempos e a época, não necessita de que eu vos escreva, pois o mesmo está inteirando com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Abraão, essa passagem aqui é importante, como a outra que eu quero, mas tem outra aí. Você pode ir lá, eu acho que é lá em Filipenses, veja aí, bota aí, que diz, irmão, não ignore com acerto dos que dormem, mas lá na frente vai dizer sobre a transfiguração. Deixa eu ver isso aqui é muito boa essa passagem. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vê as dores de partos, que está para dar luz, de modo algum escaparão. Mas vós, irmão, não estáis em treva, para que esse dia o ladrão vos apanhe despreparado. Aleluia. Segundo Colossenses capítulo 2, versículo 6. Já vou olhar lá. Aleluia. Preste atenção. Nós, a igreja, não estamos em treva, nem estamos despreparados. Estamos preparados. Presta bem atenção. Você que está aí me acompanhando, aonde você estiver, a vinda de Jesus, que tem muitos heréticos aí dizendo que não tem mais vinda de Jesus. Eu falei isso ontem, e quando eu fui olhar, apareceu lá um vídeo lá. É tremendo. De surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais. Isso é o sono da negligência, é o sono da frieza espiritual, é o sono da mordidão, o sono da apostasia. Você escuta alguém ensinando coisa errada, você dá crédito, você segue, você acompanha, e você vai ficar para ir para o inferno juntamente com ele, porque você teve preguiça de ler a Bíblia, só leu os textos que foi dito, só escutou o que foi falado, mas não foi tirar as conclusões, e nem procurou alguém, como aquele homem que estava lá no carro, de Atos 8, que descia de Gadá para Jerusalém. Tinha a Bíblia, tinha as Escrituras, mas não tinha que explicasse, e nem ele entendia por sua própria força, seu próprio entendimento. Assim pois, não durmamos como demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Vigia, crente, vigia, você que está aí nessa seita, nessa religião, nessa heresia, sai daí, segue a Cristo, está entendendo? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Aleluia. Os que se embriagam, deixa eu ver aqui, irmão. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestidos-nos da. Eu parecer que foi tudo que eu olho aqui para a câmera, o telefone está para cá, o óculos da pobre para ter na visão, irmão. Meu olho ficou aqui mexendo, parece que assim para fora, misericórdia. Deixa eu olhar para cá para a Bíblia, ela é muito miúda. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, e sejamos sóbrios, revestimos nós da couraça, da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
a alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiamos e durmamos. Vigiamos que durmamos, vivemos em união com Ele. Consolai vós, pois, um aos outros, edificai reciprocamente, com também estas, como está fazendo. Preste atenção aí essa passagem, né? Tem muita gente dormindo nas trevas que estão desapercebidos. Vamos agora para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6. 1 Tessalonicenses 4 e 13 também. Amém? Vou já lá. Deixa eu ver aqui o outro aqui. 2 Tessalonicenses. A irmã Sandra está aí também colocando a irmã Sandra. Pastor, cadê o pastor Isaías? Irmão Manel, a irmã Nájila. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6. E que diz: irmãos, nós que, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovai da vossa mente com facilidade. Demovai é tirar, né, irmão? Deve ser aí, né, irmãos? Aleluia. Tirar da mente, né? Da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque o Espírito que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tendo chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o que está acontecendo agora. A apostasia está acontecendo agora, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que ainda não foi revelado totalmente, que o anticristo está por aí já, mas não foi revelado ainda, irmão. O qual se opõe e se levantará contra todos que se chamam de Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é Satanás. O anticristo vai incorporar em alguém. Não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer vós essas coisas. Agora sabei que o que detém para que ele seja revelado somente ocasião própria. No momento exato o anticristo vai ser revelado. Deixa eu ver aqui outra passagem. 1 Tessalonicenses 4 e 13. 1 Tessalonicenses 4 e 13. Aleluia. Preste atenção, irmão. Quando você vê alguém falando que Cristo já veio, que já voltou, isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Não decreto. O mundo agita e chora de tristeza. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4 e 13, que diz, aleluia, 4 e 13, que diz: não quero, irmão, porém, que sejais ignorantes. Aleluia. Preste atenção. Estou acompanhando aqui os versículos da Bíblia, pastor. É para fazer assim mesmo, irmão. O correto é isso. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Aleluia. Preste bem atenção. Aleluia. Você que está me acompanhando, olha o que Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4 e 13. Não quero, irmão, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais. Não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem no Senhor, irmãos. Ora, ainda vos declaro, ou declaramos por palavra do Senhor, isto, aleluia, nós os vivos, os que ficamos, aleluia, deixa eu voltar aqui atrás, irmão. Ora, ainda vos declaro que a palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos, aleluia, eu não li o 14, eu li o 14 aqui, irmão. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, dará em sua companhia, em sua ressurreição, os que dormem, os mortos. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficamos, ante a vinda do Senhor, antes da vinda que Ele não vê ainda, de modo algum procederemos os que dormem, não morreremos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros nestas palavras. Espera aí, irmão. Como que alguém se atreve, irmão, abrir a boca e dizer que Cristo já veio, que todo olho vai ver a igreja subir? Todo olho vai ver a igreja subir, irmão. Todo olho vai ver a igreja subir. Todo ouvido vai escutar a trombeta tocar. Gente, vai subir uma multidão de pessoas nas nuvens. Até agora você não escuta que subiu alguém. Até agora você não escuta que tenha subido alguém. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero amanhã dar continuidade a essa história. Eu vou lá ver mais lá, me aprofundar mais lá na choradeira. Estou aqui, qualquer coisa entra no zap, pergunta, pastor, eu te respondo depois. Obrigado quem compartilhou e quem não compartilhou também. Que Deus abra a mente e o entendimento do seu povo, que guarde nós da cilada e das sete de Satanás. Tem gente que hoje é crente, amanhã é macumbeiro, depois é testemunho de Jeová, depois é espírita, depois é muçulmano, depois é judeu, depois sabe o que é mais? Eu sigo a Cristo. Eu fui enganado muito tempo no catolicismo. Eu fui enganado, eu e minha família, graças a Deus muita gente hoje é crente. Um abraço para toda a minha família. Aleluia, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, que era tudo católico doente. Hoje a maioria são evangélicas. Já coloquei a água, pastor, amém, minha irmã. E eu fui enganado, porque fui enganado a adorar as imagens de escultura, fui enganado a rezar para os mortos, fazer missa, acender vela. Isso é mentira do diabo, de quem ensina isso daí, tá certo? Nosso alvo é Cristo Jesus, de outras heresias, de outras crenças, de outras religiões. Nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E eu quero orar por você. A irmã Sandra já colocou a água aí. Eita Jesus amado, onde você estiver aí, nos acompanhando aí. Esse é o ministério do nome de Jesus, levando a palavra de Deus ao seu coração. Aleluia! Aqui é fogo, fogo do Espírito Santo. A ti, Senhor, canto louvor, o céu se alegra. Aqui estou.
agradecer todos os meus parceiros que têm abençoado a nossa programação, a irmã Maria Leoneide, o irmão Manel, a Miriam, que tem abençoado a nossa rádio, tá bom? Tudo demais. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas as famílias. A irmã Sandra já colocou o copo com água, consagra esta água, unge, meu Pai, que torne seu medicamento. A irmã Nádia que pede oração por ela e por sua filha, a Gisele, toda a família. Que Deus abençoe. Abençoe nossos cultos de hoje à noite, Pai, aqui na sede de Chorozinho, na sede de Barreira. Pastor Isaías, pastora Francina, todos os irmãos, aqui todos os irmãos da sede. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos pelo nosso Chorozinho, pelo nosso país, nosso estado, nossos governantes. Abençoa minha vida, vida da minha esposa, abençoa toda a igreja, Pai. Toma nós em tuas mãos, nos abençoa pelo teu amor e tua bondade. Mas é o que eu te peço, Deus, pela fé, cura, meu Pai, os doentes, os enfermos, repreende todo o mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o missionário presbítero Cristiano, a missionária Elisângela, o presbítero Antônio, a missionária Isabel, se estiver viajando. Abençoa toda a igreja, Vida Nova com Cristo. Abençoa o cantor Abraão, cura, completa a bênção do teu filho, a irmã Terezinha, meu Deus, e todos os irmãos que têm solicitado oração. Pai, nós te pedimos por fé e pela fé, nós te agradecemos. Amém. Quer dizer a você que amanhã eu quero continuar essa história, mostrando outros textos sobre a vinda de Jesus. E quero mostrar alguns textos que esses camaradas se embebedam com textos enrolados, tá bom? Deus abençoe. Fique aí com o nosso amado irmão amigo, pastor Ricardo Júnior. E até amanhã, se Deus nos permitir. Hoje tem culto aqui na sede. Também lá nos Grossos Barreira. Um abraço, povo de Barreira. Foi então um certo dia